Boa noite, gente bonita. Como vocês estão? Vamos chegando, falando como é que tá som, como é que tá a imagem. Se tiver um batuque aí no fundo, é que aqui perto da minha casa tá tendo um ensaio de fanfarra, então tá tendo um sonzinho aqui. Hoje a gente vai conversar, né, uma experiência prática. É uma live de mãe para mãe, né? Nós vamos falar bem pouco sobre nutrição, mas se tiverem perguntas vocês podem deixando aqui. Eu pretendo que não seja uma live muito extensa, mas a gente vai conversar com a Carol pra gente ver sobre a experiência dela, né? Nesse maternar, com a chegada da Giana, como é que foi esse cuidado desde a gestação, a descoberta do APLV, a introdução alimentar de um bebê com APLV, todos os medos que a mãe passa nesse momento. E aí vocês podem deixando aqui suas dúvidas que a gente vai realmente fazer um bate-papo, uma troca de experiências, né? Enquanto o Carol não chega, eu vou me apresentar para quem pode estar chegando aqui, que ainda não me conhece. Lisânia, boa noite, fala sobre alimentação do autista. Hoje não dá porque a gente vai falar sobre a PLV, mas eu vou montar uma live sobre isso, tá? Aqui no perfil tem uma live que eu fiz com a Gabi, que é terapeuta ocupacional, e a gente falou sobre seletividade e a gente comentou um pouco sobre autismo, porque a gente tem um paciente em comum que é autista, mas eu faço uma live exclusiva sobre autismo, sim, pode deixar. Então, meu nome é Luciana, eu sou nutricionista, eu sou casada com o Fernando, sou mãe da Ana Clara, de quase 3 anos, e da Mariana, de quase 1. Eu tive a experiência de um bebê alérgico com a Ana Clara, né, que foi a primeira. Ela teve alergia ao ovo. Então, quando a mãe vem conversar comigo para falar do medo, da preocupação, né, das inseguranças que tem numa introdução alimentar, eu sei exatamente do que ela está falando por ter vivido. Porque na época que a Ana Clara teve alergia alimentar, eu não estudava alergia. Eu estava entrando no mundo do materno infantil, bem no início ainda. Então, tive todo esse medo que as mães passam, eu relembro tudo aquilo que eu vivi. Eu acho que foi até bom, né? Depois que a gente passa, que entende, é até bom para saber o que a outra mãe tá passando também. Carol, se você tá aqui, me dá um oi, porque eu não vi o seu nome subindo aqui. Aí você me dá um oi que eu já te mando o convite. Quando a gente fala, né, de planejar uma gravidez, de planejar a chegada de um bebezinho, nem sempre é possível, né? Muitas são privilegiadas e tem um positivo, assim, de surpresa. Outras conseguem planejar. Então, na nutrição, né, falando do mundo perfeito, assim, de planejamento, o que seria? 3 meses antes do casal engravidar, começar o acompanhamento, né? Não só a mulher, o homem e a mulher, né? Porque o bebê vai ser formado pelos dois. Então, é aquele, a gente até chama de programação metabólica. Então, o casal vai mudar os hábitos alimentares, vai ser suplementado, prática de atividade física, um sono adequado. Essa mulher engravidou, a gente vai cuidar dessa gestação. É o que a gente chama dos 1000 dias de ouro ou 1100 dias de ouro. Então, todo esse cuidado que a gente tem na pré-concepção, na gestação e até os 2 anos de vida da criança é o padrão ouro, assim, para prevenção de doenças. É lógico, o bebê fez 2 anos, tá tudo liberado? Não, não é assim, né? Mas cuidando desses 2 anos iniciais e da gestação, a gente consegue prevenir diabetes, obesidade, pressão alta, alguns tipos de câncer, infertilidade, uma série de doenças são preveníveis nesse momento, né? Então, essa criança vai receber os benefícios agora na infância, na fase adulta, na velhice e para as próximas gerações. Então, por isso que a gente bate tanto na tecla do cuidado com a gestante, no cuidado no pós-parto, porque às vezes o neném nasce e aí a mãe fica esquecida, e é cabelo caindo, unha quebrando, e ela cansada, não consegue dormir, tem toda a demanda com o bebê e tem que amamentar. Então, é esse cuidado que a gente quer falar hoje. Eu já vou mandar o convite aqui para Carol, que a gente já entra no assunto. Peraí só um minutinho.
Se vocês tiverem sugestões também para outros temas de live, pode me falando aqui que eu vou trazendo para vocês sempre que possível. E amiga, Oi, tá boa? tô bem, graças a Deus. Ai, que bom. Tudo bem por Amiga, eu quero aí? te agradecer por você estar aqui, né, com um bebê pequeno em casa e conseguiu vir para a gente conversar com outras mães da sua experiência. Para mim é um prazer poder falar sobre essa alergia. Então, vamos começar se apresentando. Me apresentando? Isso. Uai, eu sou a Carol, e eu sou a mamãe da Giana. A Giana tem 8 meses e ela veio aí com a PLB. Eu sou Antes casada. da... Isso é a parte importante. Sou casada e tô aqui no Instagram falando sobre vida de dona de casa. E aí, assim, Giana começou com aquela parte assim, né? Uma gravidez mais difícil, digamos assim, por causa da trombofilia, né? Foi. Como é que foi? Como é que foi essa questão? Se você quiser comentar, né, que teve aborto antes da Giana, esse seu momento, assim, até a chegada da Giana. Então, até Giana chegar, eu tinha engravidado uma vez, e aí, ali com 9, 12 semanas, eu tive um aborto espontâneo. Mas os médicos me disseram que era algo muito comum de acontecer em primeira gestação, então eu acalmei meu coração porque eu acreditei que isso não iria acontecer mais em nenhum momento, né, da minha vida, já que era algo comum, de uma vez só, sem repetição. Então, eu, depois ali de um tempo, acho que depois de um ano, eu e Matheus, a gente, né, eu engravidei novamente. E aí, para minha surpresa, novamente eu perdi. Mas essa perda já foi um pouco mais cedo, acho que com 4 semanas. Antes de completar mesmo um mês, eu já perdi. E aí a gente começou todo um processo de buscar, de investigar, né, o que teria acontecido. Mas a gente só chegou mesmo ao diagnóstico quando eu já estava grávida pela terceira vez, que foi a gravidez da Giana. Eu passei por uma série de exames, muitos exames, e aí a gente diagnosticou a trombofilia. E aí, assim que nós tivemos o diagnóstico, a obstetra já começou o tratamento, que é as injeções, né? Todo mundo, muita gente conhece as. E aí eu tomei as injeções por dia durante toda a gestação, e também toda a gestação com muitos cuidados, envolvendo a minha alimentação, atividade física, para poder garantir que a gestação saudável, já que eu tenho a tromofilia, que é uma deficiência. E aí, Carol, você tá com 4G ou você tá com Wi-Fi? cada alimentação, eu até tive uma consulta com você, né? Eu tô na praia. Tá travando? Tá travando um pouquinho, às vezes se trocar melhora. Hã? E nem trocar, travou tudo aqui. Aí aqui voltou ao normal. Vai falando, qualquer coisa eu te aviso. Agora travou. Voltou? Voltou. E aí eu tava dizendo que eu fiz a consulta, né, com você pra gente cuidar da parte da minha alimentação. E aí foi todo esse cuidado, atividade física, injeção e fomos seguindo com a gestação. E aí Giana nasceu, linda, maravilhosa, através de um parto cesáreo. Meu parto foi uma loucura, que eu sou uma teimosa.
Eu queria de qualquer modo um parto normal, mas não dilatava. Tentou Os, até os 45 segundo tempo. os médicos estavam falando, vamos para cesárea, e eu lá, não, vamos continuar aqui. Mas aí, Deus muito maravilhoso. Aí nós fizemos a cesárea e a Giana nasceu perfeita, perfeita, graças a Deus, sem nenhuma marca de sofrimento, nada. E aí a gente veio para casa, né? Tudo bem, tudo a mil maravilha, aquela gratidão imensa no coração, porque a Giana estava no meu colo, né? Já que eu havia perdido dois, já tinha tido a experiência do colo vazio, né? Então, ter o meu colo ali com ela foi algo assim maravilhoso, muita gratidão. Até que o primeiro pepino surge. Ele vê. Amiga, travou Ela de acordou, novo. vou ter que pegar ela. Tá, Eu tô sozinha em casa. pode pegar. Peraí, peraí. Então, enquanto o Carol volta, essa questão dos abortos, né? A gente sabe que não são todos os médicos que investigam, então a gente tem que buscar, né? Um ginecologista que já tem um voltar olhado assim para essa prevenção, né, dos problemas, porque muitos não investigam no primeiro aborto e seria importante já investigar. Oi, Giana! Ah, meu Deus! Gente, mas tá travando, não tá? Tava travando a hora que você tava falando. Nossa, eu tô sentindo a câmera, a minha parte aqui toda trêmula, muito estranho. Você não conseguiu trocar, não? Troquei, agora tá só no 3G. Uhum. Mas pode ir falando, que tá dando para te ouvir. Tá, ela acordou, agora nós vamos ter participação especial. Não, e aí foi isso. Aí a gente, quando ela estava com 19 dias de vida, eu comecei a notar algumas descamações na pele, aí notei uma respiração mais difícil, né? Eu encostava perto dela, assim, a respiração dela estava muito difícil. Tudo bem que recém-nascido tem mesmo, né, a respiração mais cansada, mas a dela estava muito cansada. E aí a gente buscou um médico, uma médica, e aí, infelizmente, teve o episódio dela me dizer que a Giana estava chorando muito, era porque meu leite não estava sustentando. E nisso que ela chorava e todas essas coisas na pele, tinha também muito vômito, diarreia, e ela não ganhava peso, ela só perdia. Então, assim, tem foto dela, bebezinha, recém-nascida, que eu não gosto nem de postar mesmo, nem como TBT, para não expor mesmo, porque ela chegou numa fase, assim, bem difícil em relação a peso. E junto com isso também veio o sangue nas fezes. Aí, quando ela estava fazendo um cocôzinho e saiu sangue, foi quando eu atinei. Falei, isso aqui é a PLV. Que eu já tinha lido, já tinha tido contato com outras pessoas que tinham, né? Falei, isso aqui é a PLV. E aí a gente buscou outro médico. E aí começamos toda a luta mesmo. Uhum. E aí o diagnóstico de Giana foi por sintomas, né? Na parte dos exames ela não tinha, então ela foi aquela PLV de sintomas. Foi por sintomas. A gente fez exames de APLV e de outros alimentos e todos deram negativos, inclusive da PLV. Mas aí na época o gastro explicou para nós, né, que existia dois tipos da PLV se manifestar e a dela era essa mesmo, de que não imediata, só pelos sintomas. E essa acaba sendo até a mais comum. E a boa notícia é que ela costuma passar mais rápido, né? Do que quando ela aparece no exame de sangue. Então, para acalmar as mães que possam estar aqui nos assistindo, geralmente, por volta de um aninho, essa alergia já passou. Graças a Deus, né? A Deus. E Porque aí, Carol, não é fácil. E aí teve o diagnóstico, né? Aí toda a preocupação, primeiro, porque a Giana não ganhava peso.
E aí vem um diagnóstico que tem alguma coisa errada com ela e você amamentava no peito. Qual que foi a sua escolha? Foi passar para a fórmula ou foi manter o peito e mudar a sua alimentação? Lu, falar de cara que foi vou continuar a amamentar, não existe, não foi. Mas foi assim, vendo mesmo os pontos negativos e os positivos. O ponto positivo de dar a fórmula seria que eu não precisaria viver nenhuma restrição alimentar. Esse era o único ponto. Eu poderia continuar vivendo a minha vida normal. Eu e meu marido, a gente é muito roeiro, é muito sair. E aí, diante de uma restrição, sair era de modo algum, né? Esse fato de não poder comer fora, de não poder ir em lugar nenhum, pesou muito. E aí eu pensei, vou dar a fórmula. Mas a gente chegou à conclusão que o leite materno ele era o fundamental para ela mesmo, não só por ser recém-nascida, né, que tem a história até os 6 meses, o leite materno é fundamental, mas porque ela tinha APLV. E aí eu encarei como assim, o meu leite vai ser o remédio para ela. É o leite que do peito mesmo seria uma fonte para que a tolerância chegasse mais rápido, ao invés de dar a fórmula. E aí eu comecei a mentalizar isso. Quanto mais mamar eu der, mais mamar puro, né, sem a proteína do leite de vaca eu der, mais rápido o intestino dela ganha a tolerância. Uhum. E foi isso que eu mentalizei e falei, vou amamentar. E aí a gente tomou a decisão de amamentar. E quando a gente tomou essa decisão, tudo mudou. Porque aí meu coração ficou firme, né? Não, agora minha vida vai ser isso aqui mesmo. É só um momento, é só uma fase. Eu vou me entregar, eu vou viver isso aqui e logo vai passar. E aí veio as mudanças. A gente ia na casa da minha sogra, eu levava meu copo, meu prato, meu garfo. A gente ia na casa de alguém, eu levava a a minha grelha, para não ter nenhum contato. Teve festas assim de casamento, eu fui em 2 casamentos que eu levei a minha comida. Então, assim, teve vários episódios onde o amamentar foi posto à prova. Mas essa mentalidade mesmo, que o leite materno ele seria o remédio mesmo para a PLV, e eu segui e continuei amamentando, só no peito. Não dei forma de momento nenhum para ela. Não, E aí, eu te uma outra coisa parabenizo muito muito, boa, né? Porque amamentar não é fácil. E amamentar com uma restrição, porque na sua alimentação tinha muito leite, né? Porque tem mulheres que realmente já não consomem leite por não gostar, não ser hábito, mas na sua tinha, né? Você gostava dessas coisas. muito. Eu acho que eu comia pizza todo fim de semana. Aquele misto quente. Então foi uma mudança assim muito radical e uma coisa assim que o Matheus ele entrou junto na restrição. A gente está até hoje sem comer pizza, né? Hoje é por uma escolha, né? Não sei se você ainda vai conduzir para chegar até lá, da tolerância dela, mas hoje é por uma escolha mesmo. Mas ele continua também. Então, assim, foi interessante que aqui em casa não entrou leite mais. Manteiga, nada que vai leite entrou, porque ele também optou por viver a restrição. E eu acho que isso me ajudou demais da conta. Com certeza. Então, assim, para todas as mães que amamentam e que vivem a restrição, seria ideal que a casa toda voltasse o olhar para essa restrição. Porque eu acho que seria muito difícil para mim, no café da manhã, comer ovo e café e ver o Matheus comendo pão, queijo e presunto. Então, acho que para mim seria 3 vezes mais difícil se eu tivesse um contato visual, cheiro com os derivados de leite. Graças a Deus eu não tive. Uhum. E aí, com quantos meses que Giana estava quando a gente começou os testes? A Giana estava com 7 meses. Então, conta um pouco, antes de eu falar do TPO, conta um pouco da introdução alimentar. Introdução foi com 6 meses e foi cagando de medo. Tinha medo de reagir a tudo, né? Tudo. Eu tinha medo de tudo. Por quê?
eu via muitos relatos de mães de bebês APLV que os bebês reagiam à banana. A banana, para mim, ela foi um monstrinho na introdução alimentar. A banana, que é tão usada para todo mundo na introdução, foi o último alimento que eu dei para ela. Foi a banana. E medo, assim, dela reagir ao morango, medo dela reagir ao abacaxi, ao peixe, ao ovo. Então, assim, fomos na consulta e eu falei, eu tenho medo disso, disso e disso. Por quê? Porque ela já é alérgica. Eu lembro que o exame calprotectina, que a médica pediu, ele deu muito alterado. Geralmente, nos bebês que ela atende, a alteração assim, até cento e tanto. Da Giana deu mais de 4.000, de tão alto que estava. Então, eu ficava assim, com essa calprotectina alta, ela vai ser alérgica a outros alimentos. Calma, meu amor. E aí, por isso, eu fui atrás de você mesmo. Falei, eu preciso de um suporte nutricionista, porque senão eu não vou conseguir fazer a introdução da forma correta, de forma que seja saudável para ela. E aí, de pouco a pouco, a gente foi... E eu lembro que você falou assim comigo, ou a gente faz o TPO e depois oferece o ovo, porque o ovo é alergênico, né? Ou a gente oferece o ovo, descarta qualquer possibilidade. Aí você, mas a médica, entendeu que seria melhor dar o ovo. E eu só confiei. Eu falei, eu vou fazer o que elas estão falando, porque, como se diz, eu não sei, né? E aí, nós iniciamos, dei o ovo, fizemos esperar 5 dias, repeti novamente, dei ovo, depois de 5 dias, mais 5 dias esperando, e aí dei até 4 vezes o ovo nesse intervalo de 5 dias. E graças a Deus ela não teve nenhuma reação, e aí sim a gente iniciou o TPO. E aí, se eu já borrava de medo de iniciar uma introdução alimentar, o TPO, vocês não querem imaginar. Então, quando a gente fala em introdução alimentar do bebê a PLV ou qualquer alergia, né? Seria assim, de princípio, seria uma introdução alimentar igual de um bebê que não tenha a PLV, né? Porque a gente não oferece leite derivados antes de 1 ano para nenhum bebê. Então, seria uma introdução alimentar igual. Aí surge o medo da mãe do bebê reagir. Então, a mesma coisa que eu falei com Carol, não fica vendo relatos de outras mães, porque na internet a gente vê de tudo e a gente toma aquilo pra gente e fica com muito medo. Então, pensa assim, Giana não vai reagir, porque o comum é não ter alergia a 2 alimentos. Acontece, né? Tem criança que tem alergia a mais de um alimento, mas o comum é que seja a um alimento. E aí a gente começou, né, a introdução alimentar e eu lembro de Carol com medo do morango, Carol com medo do abacaxi, não vai reagir à fruta, pode ficar tranquila. E aí chegou, né, o que a gente chama de TPO, que não é um TPO mesmo, que o TPO é feito no hospital. E aí, esse teste é o médico que diz, né? O bebê está pronto para esse teste. Então, não é a mãe que decide, não é a nutricionista que decide, é o médico que acompanha esse bebê que vai dizer, chegou a hora do TPO. Aí ele vai falar, pode fazer em casa? Ótimo, maravilha. Aí eu, como nutricionista, acompanho. Vai fazer no hospital ou vai fazer com ele no consultório? Às vezes faz só o médico, às vezes faz médico e nutricionista. Né? E algumas crianças têm que fazer assim, em hospital mesmo, que se reagir tem que ter injeção de adrenalina, né? Nos casos mais graves e é nesse caso quando tem reação no sangue, que não era o caso de Giana e deu pra gente fazer em casa. E aí foi essa questão da introdução dos alimentos. Então a gente sabe que qualquer alimento pode causar alergia, mas a gente tem aqueles alimentos mais comuns. E na infância é o leite e o ovo, principalmente, né? Então, por isso que teve a preocupação com o ovo, com o exame de calprotectina. E a gente foi evoluindo, né? E deu tudo certo. E como é que foi a inserção do leite, Carol? O que você fez? Amiga, muito bom você falar isso, da importância de ser acompanhado pelo profissional. Porque, assim, depois que eu entrei nesse mundo de APLV, o que eu vi? Que muita gente tenta fazer o TPO sem a ajuda do profissional. E aí, o que acontece? Acaba que o bebê ainda reage e aí a pessoa, a mãe ou o familiar que está cuidando, não espera aquele prazo necessário de repetir o TPO.
E aí eu acho que você pode até falar com mais propriedade que TPO, atrás de TPO, faz é retardar o processo no intestino do bebê. Então, Machuca eu de acho que novo, né? isso. Acho que isso é, nossa, importante demais. Os profissionais mesmo tá trazendo, porque às vezes a mãe pode fazer até na inocência de achar que vai ajudar e às vezes está retardando o processo. E aí, no meu caso, o TPO pôde ser feito em casa, né? E você é que nos pegou mesmo pela mão e falou, vamos fazer assim. Por quê? 15 dias antes do TPO, a Matt já tinha falado, né, que a gente podia iniciar. Mas 15 dias antes, eu tive uma crise de insegurança e de medo da Giana reagir. Eu falei, eu não vou fazer TPO. Vou ficar na restrição até 1 ano de idade. E depois de 1 ano eu desmamo. Volto para minha vida normal. Mas aí o que eu disse antes aqui? É que Matheus também entrou na restrição. Então, assim, ele também estava todos esses meses sem comer derivados de leite. E aí ele falou comigo, olha, você tem a oportunidade agora de ver se a neném ainda reage ou não e não quer. Mas eu vou voltar a comer, se você não fizer agora. E aí depois eu tive um despertar, assim, até mesmo de amor próprio. Porque quando você entra na restrição, não é só tirar o leite e derivados. É uma limitação de vida que acontece. Então eu tive esse despertar de amor próprio e pensei, eu vou fazer o TPO por mim. Porque se a Giana não estiver reagindo mais, eu posso voltar a ter um pouco mais de liberdade na vida, de poder sair, de poder receber uma visita, de poder visitar alguém, de ir ali na sorveteria tomar um açaí, que seja, sabe? Comer qualquer coisa, essa liberdade de vida. Então eu tive esse despertar. E aí foi onde entrou extremamente necessário o seu acompanhamento. Por quê? Várias vezes a gente iniciou com um bolo, né? Eu comi um bolo, um pedaço de bolo, e tivemos que esperar 3 dias para ver se Giana iria ter alguma reação. Nesses 3 dias, era muita insegurança, eu tive muito medo, eu achava que tudo o que estava acontecendo com a Giana já era reação. Ela ficou um pouco mais agitada durante o dia. Eu lembro que eu te mandei amiga, dificuldade de dormir é reação? E você veio me acalmando e me lembrando algo que eu vivi. Eu vivi a reação dela, que foi gastro. Né? Então, você me relembrou, amiga, a reação dela é gastro. Vai ser vomito, vai ser diarreia, um sangue nas fezes, não vai ser nada no sono. É mesmo, tá. E assim a gente foi novamente para o próximo passo, que é o pão de queijo. Então, era uma quantidade maior de leite concentrada, tinha queijo, e ainda assim era assado, né? Pelo calor, vai amenizando essa proteína do leite. Aí eu comi um pão de queijo, mas assim, gente, o gosto do pão de queijo para mim não tinha gosto de pão de queijo, tinha o gosto de medo, de angústia. Eu não queria comer aquele pão de queijo. Mas, novamente, Luciana ali comigo. Come o pão de queijo, espera, não vai dar nada não, ela não vai ter reação não. E eu confiava muito nisso que você dizia, porque assim, você acompanhou todo o alteração do exame, depois do exame voltando ao normal. Então, eu falava, não, Luciana, ela é profissional, ela estudou para isso aqui, eu acredito. Eu comi o pão de queijo e novamente esperando. E aí eu lembro que no pão de queijo a gente pausou, né, o TPO, porque você tinha me falado assim, espera 3 dias, se ela não tiver nenhuma reação, a gente vai partir para o próximo passo. Mas aí aconteceu um episódio que saiu algo vermelho na fraldinha e eu achei que pudesse ser sangue. E aí, se fosse o sangue, o TPO deveria ser interrompido porque já era a reação acontecendo, né? E aí você foi e me lembrou também algo que eu vivi, que foi que quando o bebê reage, não acaba de um dia para o outro. É pelo menos 15 dias tendo reação. E aí você foi e falou, amiga, se for sangue, na fralda de amanhã, de depois de amanhã, vai ter. Se não tiver mais, não é reação. Para minha surpresa, de novo tinha. Mas aí, gente, em resumo desse episódio, do próximo passo,
A Luciana me orientou a esperar mais 7 dias, porque saiu esse negocinho vermelho, mas depois nós entendemos. Aí mãe tem dessas coisas, né? Mãe, se tiver que pegar no cocô do filho, pega, né? E aí eu peguei no cocô, limpei todo o cocô que tinha mesmo em volta e deixei só o que estava vermelho. E aí eu vi que era uma casquinha de tomate. Nesses dias de TPO, a Giana tinha comido tomate, tinha chupado melancia, então, e eu tinha comido pimenta. Então, são todos alimentos vermelhos. A gente já estava na fase da introdução alimentar, né? Então, ela já tinha comido tudo isso. E aí foi quando a Luciana falou: então, nos próximos dias, nem você e nem ela comam alimentos vermelhos. E vamos ver se vai sair alguma coisa. E novamente não saiu, graças a Deus. E como não saiu, aí ela pediu para esperar só mais 2 dias. Foi sábado e domingo. E quando deu segunda-feira, chegou o bichão mesmo, o TPO, que é o leite, né? E aí eu já pensava, meu Deus, agora é a hora da idade, porque o assado ainda tem aquela questão do calor, mas o leite puro não tem não. Aqui tem a proteína concentrada. E aí eu lembro que eu mandei foto para ela e falou, ó, tomei metade. Pode ser só isso? E Luciana brava. Não, se for só isso, daqui 2 dias você vai ter que repetir. Mas se você tomar tudo, você não precisa repetir mais. Aí aquele medo, aquela insegurança, vou tomar isso aqui tudo, porque pelo menos acaba, né? Se tiver de reagir, já reage e vambora. Aí já bateu aquela praticidade também. E aí, graças a Deus, ela não teve reação, né? Eu tomei esse leite, foi um iogurte, na verdade, né? O leite fermento. E aí a gente esperou 3 dias, esperou 5 dias, 7 dias, 10, 15, estamos até hoje, graças a Deus, sem reação. Graças a Deus. E aí, como a gente comentou do TPO, só lembrar, não faz sozinho em casa, não é seguro fazer sozinho. Seu bebê pode ter reação, pode ser uma reação grave, pode ser uma coisa simples. Então, conversa com o médico que te acompanha e se você puder ter uma nutricionista materno-infantil junto, maravilhoso. Mas não faz sozinha. E assim, com Carol a gente foi, né? Bolo, pão de queijo e iogurte. E os intervalos de tempo que era proporcional ao que Giana estava mostrando pra gente. Cada bebê é um bebê e a gente precisa olhar para esse bebê. Então, mais uma vez, não faz isso sozinho em casa. Isso eu acho muito importante mesmo, amiga. Graças a Deus, a Giana não teve nenhuma reação. Mas eu lembro que na vacina de 2 meses, ela teve uma reação. E foi assim, muito difícil. Muito choro, muita dor, muita cólica, muita dor mesmo de barriga. E não é aquela dor de barriga que a massagenzinha que a gente aprende a fazer, não é aquela dor de barriga que passa. Fazer essa massagem, então o choro é 3 vezes mais. Eu lembro que ela teve essa reação e aí a gente teve que medicar. Então o médico passou um remédio pra gente dar a ela, porque ela não parava de vomitar. Então, assim, graças a Deus, no TPO não teve reação. Mas eu fico pensando, se ela tivesse tido, se eu tivesse feito sozinha, eu não ia ter nem cara para procurar um médico, muito menos a nutricionista. Então, assim, acompanhado, mas graças a Deus não teve reação e foi tudo bem. Agora, hoje, eu ainda tô de acordo com aquela sua primeira orientação, de pequenas quantidades. Então, eu tô assim, se em uma semana, pão de queijo e alguma outra coisa que vá leite, vezes na semana. É assim. Mas eu tenho feito isso mesmo por uma escolha, porque eu quero ir reintroduzindo aos poucos. Então, aqueles alimentos mais concentrados eu ainda não introduzi. Não, mas é isso mesmo, é gradativo, né? Como eu tinha comentado com você, o grande problema da nossa alimentação aqui em Minas é porque de manhã tem pão com manteiga, café com leite, no almoço tem um macarrão com creme de leite, à tarde tem bolo que tem leite e talvez tenha um leite com achocolatado, aí na janta tem alguma coisa com leite, antes de dormir tem um iogurte, então todas as refeições tem leite, a proteína tá ali. E isso pode agredir o bebê, né? E pode agredir algumas pessoas também, que o leite para algumas pessoas vai ser inflamatório. E tem toda essa discussão na nutrição hoje, inflama ou não inflama, para algumas pessoas a gente já sabe que inflama. Então é aquele cuidado mesmo, né, da alimentação mais voltada para o natural possível. E aí hoje, amiga, você já falou, né, que tá voltando aos poucos. E como é que tá a Giana? Hoje a Giana
tá assim, se reequilibrando, porque ela chegou a ficar muito gorda, né? Ainda teve isso, porque aí como a gente retirou a proteína, se antes ela não ganhava peso, e quando eu entrei na restrição, ela começou a engordar, e não parava. E aí hoje ela meio que ela equilibrou o peso, né? Saiu do extremo da magreza, saiu também do extremo da gordura e hoje ela está equilibrada. E assim, agora que eu vejo que ela equilibrou, não tá tão gorda, eu vejo que ela tá desenvolvendo muito melhor. Em questão de desenvolvimento motor, sabe? Eu lembro que ela teve dificuldade ali, o pivoteio dela foi mais tarde. E tudo em função da gordura, não tinha problema nenhum com ela. Mas era gordura. Eu achava isso particularmente muito bom, porque eu vi ela no extremo da magreza por causa da PLV. Então, ver que ela estava ganhando tanto peso daquela forma, era me mostrar que a minha restrição estava valendo a pena, que a PLV estava, aos poucos, sendo estabilizada, né? E que tinha chances de chegar na fase do primeiro TPO e ela realmente ter adquirido a tolerância. E hoje ela equilibrou o peso, o desenvolvimento dela está ótimo, o desenvolvimento motor, e tá só me dando muitas alegrias. E foi bom você ter falado do peso, né? Dela ter ficado gordinha, pra gente falar do poder do leite materno, né? Que até os 6 meses só no peito. E depois a introdução alimentar era muito natural, era fruta e verdura que ela comia, né? Então não tinha alguma coisa assim que tivesse causando aumento de peso. Ia tranquilizar as mães também. Quando o bebê come comida de verdade, fruta, verdura, carne, arroz, feijão e leite do peito e tá gordinho, tá acima da curva esperada, tá tudo bem. Geralmente ali perto de 1 ano começa a entrar, né, dentro do padrão, porque quando a gente tem aquela curva, 50% das crianças estão para cima e 50% estão para baixo. Então a gente tenta manter todo mundo na média, mas não dá para manter todo mundo na média. E aí geralmente ali por volta de 1 ano, se a alimentação da criança é saudável, isso se estabiliza. Isso mesmo. E a da Giana está acontecendo dessa forma. Saiu do extremo da gordura, de assar demais, aquele trabalho porque estava gorda, para agora tá e tá indo tudo bem, graças a Deus. Mas a alimentação dela é assim também. É frutas, comida de verdade, não tem nada industrializado, não tem papinha de supermercado, é tudo eu que faço aqui em casa, tudo natural. Eu tenho procurado, principalmente os alergênios, tipo banana, morango, eu tenho procurado comprar na feira de quem eu sei que é realmente ali produzido na roça de casa, para ser o menos possível assim de agrotóxico. Então tem sido uma alimentação como deve ser, né? Eu não acho que é só porque ela é a PLV, mas eu acho que é uma alimentação como deve ser, até mesmo para nós adultos, alimentos saudáveis, de comida de verdade. E tem sido assim até o momento, graças a Deus. E é justamente isso. A alimentação do bebê a PLV é exatamente a alimentação que a gente deveria ter. Só que a nossa alimentação é muito errada. Então, por isso, é um susto muito grande o diagnóstico, porque a gente come muito mal, né? Então, a hora que tem que fazer uma mudança assim de uma hora para outra, vem todo o medo e a preocupação. E agora, como é que faz? E então, só... isso foi algo que... Pode falar. Isso foi algo que eu percebi mesmo, porque quando aconteceu o diagnóstico, foi aquele boom. Ah, eu chorei, fiquei desesperada, falei, e agora? O que vai ser da minha vida? Porque na minha imaginação, era impossível você viver uma semana sem um derivado de leite. Isso era impossível, porque no café da manhã tinha, no lanche da tarde também tinha. Aí no almoço já tinha um pratinho ali que também tinha um queijo, uma manteiga. Porque, como você mesmo disse, aqui, a nossa cultura aqui de Paracatu, de Minas, é essa, né? De alimentos arregado a queijo. E aí foi aquele boom. Mas hoje, depois de 8 meses, quase 9, eu vejo o quanto é possível você receber uma visita com um prato gostoso, bem elaborado e que não tenha queijo. Da mesma forma, é super possível você ir a um restaurante e escolher ali aquela carne, o feijão, o arroz, a salada. Não precisa a gente ir na lasanha, no macarrão com queijo. Não tem necessidade. É extremamente possível viver realmente com um equilíbrio nos derivados de leite. Eu não vou falar sem,
porque os prazeres estão ali, né? E a gente precisa. Mas, assim, um equilíbrio é extremamente possível. E no meu caso não tinha equilíbrio. Por isso que eu sofri tanto no início. Não, e assim, nas consultas, né, tanto na presencial como na consulta online, que dá para atender o Brasil todo, o que eu sempre trago, né, os alimentos que tem leite, assim, é a parte mais óbvia, né, mas alguns, às vezes a gente não se toca que tem leite. O que é que os nomes ali no rótulo, que é leite disfarçado e a gente não sabe o que que é, então como ler rótulo, o que é que pode, o que é que não pode, aquela lembrança que maquiagem pode ter leite, produto de beleza pode ter leite, creme de cabelo pode ter leite, então é aquela, acho que o principal assim da vida do Mãe a PLV é ler rótulo, né? Porque é rótulo de tudo para ler. E aí entra de novo a importância da gente ser acompanhada. Porque quando eu saí do consultório da médica, eu só saí com a informação, ó, você precisa retirar todos os derivados de leite. Automaticamente eu pensei que fosse só da comida. Mas aí eu lembro que você me passou uma lista completa com nomes de leites disfarçados. E aí foi quando a ficha foi caindo, que não era só nos alimentos. Sabonete, eu lembro que eu dei sabonete para minha mãe, porque eu fui ler o rótulo e tinha leite. Batom, a base do rosto, o creme de pele, o shampoo, o condicionador. Então, assim, é uma mudança radical que você faz em todos os hábitos. Eu passei a ser a garota propaganda da Natura. Todo mundo eu falo da Natura porque é uma marca segura, Natura. Ela é natural, ela é vegana. Então, aqui em casa, assim, desde a PLB a gente tem optado por ela, porque o creme é vegano, o sabonete, o desodorante, a base, batom. Então, nada vai à proteína do leite. E eu só soube essa informação de que eu precisava dar uma atenção à parte cosmética depois que você me passou aquela lista. Eu não sabia. Eu achava de fato que era só o alimento. E outra coisa também que eu vejo que a gente pode se embananar, tá ali vivendo a restrição certinha, mas o bebê não estabiliza. A gente vai ver o que é medicamento. Medicamento também tem a proteína do leite. Eu lembro que eu fui tomar um remédio, um ibuprofeno, e antes de tomar, eu lembrei da PLV e resolvi ler o rótulo. Na composição do ibuprofeno vai leite. Ibuprofeno é um remédio anti-inflamatório muito comum. Sente uma dor no braço, ibuprofeno, sente uma cólica, toma ibuprofeno. É muito comum. Então, assim, em questão da lactose, no caso da Giana, eu precisei um tempo fazer também da lactose. A maioria dos comprimidos são revestidos com lactose. Então, é onde a gente precisa ter esse acompanhamento nutricionista, porque é quem vai estar ali mesmo a seu dispor para você perguntar, tirar suas dúvidas. Porque aí ela vai te falar para você ter se despertar esses detalhes. Medicamento, cosmética, alimentos, bebidas, tudo você precisa ter essa atenção. E só com a informação que você sai do consultório médico, você não tem. E aí tem também toda outra questão, né, da ajuda com a alimentação e também a suplementação para a mãe, para o bebê, quando necessário, né? Eu vi que você respondeu uma caixinha aí de uma mãe perguntando sobre o cálcio. Quando eu passei, já estava com 5 meses de restrição, e eu fui na médica, ela superdosou o meu cálcio. Por quê? Já estava sem leite, derivado de leite. E as informações são muito poucas para nós. Então, eu não sabia que eu poderia suplementar o cálcio com outras fontes de alimento. Eu fiquei literalmente sem. E aí, quando eu fui lá na consulta, ela superdosou a dosagem máxima do cálcio. O que é importante para nós também, para nós mães, não é só para os bebês. Sim. E aí a gente pode fazer isso com várias formas, né? Pode mandar manipular, e aí a gente vê o que se adequa melhor e a quantidade também, né? É individual. Dosagem de exames e tudo mais. E amiga, tem mais Isso alguma mesmo. coisa que você quer contar? Não, amiga, eu acho que assim, para as mães que vão assistir essa live com certeza, e tá vivendo a restrição, acho que assim, a gente é católico, né, amiga? E a gente tem essa noção mesmo de céu.
Então, eu acho assim que a melhor forma de encarar a PLV, a restrição, é realmente avaliando que há algo maior que nós e que há um propósito em tudo. Então, assim, eu acredito muito que Deus, ele tinha um propósito na minha vida quando eu tive que passar por essa restrição. E eu vejo o quanto eu me tornei uma pessoa até mesmo melhor em relação com a própria comida. Muitas das vezes eu saía assim para algum lugar só pela comida, para eu vou lá porque eu vou comer tal coisa. E hoje em dia eu não preciso mais disso. Hoje em dia eu posso sair só porque eu vou sair de casa, porque eu vou encontrar com algumas pessoas. Não tenho mais aquela relação com a comida de que, ai, preciso comer, é necessário, que não. Uma relação equilibrada com a comida. Então eu vejo que um dos propósitos está aí, melhorar a minha relação com a comida e logo melhorar a relação com as pessoas. Ah, você vai em algum lugar, não interage, porque você está ali focado no seu mundo. E quando esse mundinho, ele expanda, você pronto, agora você passa a conviver socialmente, a conversar, a estar mesmo presente no lugar. E também aquela noção de céu, né? A gente precisa passar por pequenas provações, outras grandes, para a gente chegar no céu mesmo. Acho que não é vergonha a gente falar, né, da mentalidade do céu, que a gente tem um lugar, e principalmente isso mesmo. Principalmente a questão do céu. Há um propósito para tudo que a gente vive. Com certeza. E não é fácil, né? A gente tentou trazer assim de uma forma mais leve, mas a gente sabe que principalmente no início não é fácil, mas é possível e os benefícios vêm, né? E como vem. Assim, a restrição, ela encontra sentido quando a gente vê o bebê estabilizado, né? Quando eu vi a Giana ganhando peso, eu lembro assim de um dia que eu fui dar banho nela e as costinhas dela tava assim, o osso bem mostrando, sabe? As costelas. E aí eu lembro que esse dia eu assustei, falei, misericórdia. E aí quando eu vi a costelinha ficando coberta, a perninha engrossando, então pra mim tava tudo bem a restrição. A partir do momento que eu vi ela estabilizando, principalmente quando eu vi que o cocô não saía mais sangue, ali pra mim, pronto, tava tudo certo. E de fato, se eu precisasse continuar, estaria aí sem dúvida alguma, porque o bebê estabilizado é muito mais importante do que comer qualquer coisa. Eu vou abrir aqui, se alguém quiser deixar dúvida, pode colocar aqui que a gente já comenta. Enquanto isso, eu quero te agradecer por ter vindo aqui contar a sua experiência, como que foi, né? Para ter esse bebê gordinho hoje, tudo que vocês passaram e agradecer mesmo por tudo que você falou, né? Por tudo que você viveu e por ter seguido, né? Tudo que eu fui te falando, por ter confiado no meu método e por ter dado tudo certo. Nossa, eu confio mesmo. O que você fala, eu faço. Se você fala, Carol, para, eu paro. Se você fala, Carol, volta, eu volto. Porque é aquela questão até de me colocar no meu lugar. Eu sou mãe, mas eu não estudei para isso. Eu não tenho esse conhecimento da nutrição infantil, adulto, materno, eu não tenho. Então, eu acho que é mesmo me colocar no meu lugar. E assim, aceitar as ajudas que são oferecidas. A gente às vezes, não vou fazer isso não, porque quem é fulano não tem isso. Eu sou só a mãe, mas é a nutricionista que estudou, ela que vem especializando, é ela que sabe. Então, basta realmente confiar e seguir a orientação com responsabilidade que dá certo. Eu acho que esse contato, ter alguém para contar é muito importante, né? Acho que assim, ter o nutricionista, ter o pediatra junto seria necessário para todas as famílias. A gente sabe que infelizmente nem todo mundo consegue, né? Nem o médico, nem o nutricionista, mas quando dá certo é muito bom. Graças a Deus que deu. Graças a Deus a experiência negativa foi só no primeiro contato com uma outra médica, né, que teve esse episódio do leite, que absurdo. Mas assim, depois passamos pro gastro, deu tudo certo, a conduta deu toda certo. Depois, aí a gente acertou mesmo, foi onde a gente está agora, né? Você como a Nutri e a doutora Adriana como a pediatra. Aí foi o acerto mesmo, a gente conseguiu
aquietar aqui e tem dado certo aqui. Realmente é A algo doutora assim que a gente Adriana é espera pra... maravilhosa. Não, é algo que a gente espera para todo mundo é que acerte, né? Com seus médicos, que acerte com o nutricionista. Isso. Então, eu vou finalizar a nossa live e vou deixar salvo aqui no perfil. Então, quem chegou agora, quem perdeu alguma parte, vai estar salva. Se você conhece uma mãe, né, que está nesse momento de descoberta, de diagnóstico, de investigação, com certeza tem muita coisa que Carol falou que vai ajudar, né? Por estar ouvindo outra mãe que passou pela mesma coisa, com certeza ajuda. E eu vou finalizar e deixar salvo. Agradeço muito, Carol, por você ter vindo. Agradeço todo mundo que passou por aqui e todo mundo que ainda vai assistir. Eu que Então é isso, agradeço. gente. Muito obrigada. Obrigada a você. Beijo, fiquem todos com Deus.